Duplo Expresso. Para analisarmos a situação atual do Brasil, também este incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, temos connosco Fabiano de Abreu, jornalista e escritor brasileiro, que se junta a nós a partir do Rio de Janeiro e numa ligação Skype, e também aqui em estúdio Eduardo Filipe Sama, artista visual e ativista. Obrigado aos dois pela presença. Fabiano de Abreu, começo por si, por esta questão desta tragédia cultural, desde logo para o Brasil. Esta perda deste museu é de alguma forma, como se tem dito, uma tragédia anunciada, olhando à falta de investimento e aos problemas de própria segurança estrutural do edifício? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu falo bastante com alguns pesquisadores do museu já há muitos anos, pelas questões históricas de filosofia que eu trato com eles, e já fazem muitos anos que estão a reclamar disso, né? Hoje estão vinculando muito o acontecimento com o museu, com a questão política, a questão do governo atual. Mas a gente tem que lembrar que esse problema ele vem acontecendo já desde a gestão Lula, Dilma e agora o Michel Temer. Ou seja, nós estamos falando de vários políticos e de partidos diferentes que não tiveram olhos para aquele museu. E hoje a gente sofre essa perda. Nós da colônia portuguesa, que eu faço parte também, somos portugueses que vivemos aqui no Brasil, lamentamos muito um pedaço de Portugal que nós nos orgulhávamos e foi perdido, né? E perdido junto à obra de Os Lusíadas, de Camões, o manuscrito da Bíblia também, em grego, foi perdido, e essas coisas não tem como recuperar. Você pode recuperar as estruturas, mas você não vai recuperar o acervo que lá estava. Além deste incêndio agora que destruiu este museu, também tivemos recentemente incidentes no Museu da Língua Portuguesa, também na Cinemateca Brasileira. Há, de uma forma geral, um desinvestimento, uma falta de investimento em edifícios importantes para a cultura brasileira, e neste caso, como bem referiu, também para a cultura e para a história portuguesa, no fundo? Sim, em 78 teve o Museu de Arte Moderna. Sim. Depois tivemos o Auditório Memorial da América Latina, em 2013, Teatro de Cultura Artística, em 1950, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, em 2014, o Museu de Piranga, em 1895, e o Butantã, em 2010. Ou seja, já é cultural esse desleixo histórico, essa falta de preservação da história, né? Sem contar que você vai ver monumentos antigos no centro da cidade do Rio, de São Paulo, que não tem o cuidado que deveria ter. O triste é que quando você faz um balanço do dinheiro que é gasto no Brasil com coisas, seja política, em termos de propaganda eleitoral, seja da questão jurídica, são dinheiros gastos demais, são muitos políticos, nós somos o país que tem maior número de políticos do mundo, né? E esse dinheiro é gasto, e para preservar a história e a memória, o dinheiro não é gasto. Agora, os partidos políticos vão ter que dar conta dessa tragédia que revoltou a população, e não adianta um partido político culpar um ou outro, porque tiveram vários partidos políticos responsáveis por esse acontecimento. Samba, são de facto vários os culpados daquilo que aconteceu a este museu. Não é apenas um reflexo das políticas do governo atual, do governo Temer? Não, o Brasil realmente padece desse problema de falta de cuidado com a própria memória, né? O Brasil é um país que sofre de uma esquizofrenia nacional, de âmbito superlativo. O Brasil não se reconhece, não se identifica as suas origens e identidades de uma maneira natural de processo de reconhecimento histórico. Mas, independente da colocação do colega, a gente pode dizer que essa situação se agravou bastante com a questão do golpe, com a administração do governo Temer, que uma das prerrogativas do governo dele foi implementar um plano de cortes, né, que era a famosa PEC 241, que depois mudou de nome para a PEC 55, e depois virou a PEC 95. A PEC, para quem não sabe, é
é um processo de emenda constitucional, ou seja, é uma extensão dentro da lei, como se a Constituição já não fosse o suficiente para fazer uma gerência lúcida da coisa pública, da questão nacional. Então, fez-se uma emenda constitucional para justificar um congelamento de gastos. Ou seja, se já era pouco, se já era carente esse setor, ficou mais ainda quando o governo, a administração Temer, congela por 20 anos o investimento em saúde, cultura, educação e variações como espaços públicos ligado à cultura, museus, pesquisas. Né? A gente vê muitos brasileiros aqui agora vindo cumprir suas bolsas de universidade, né? Ligados ao Instituto de Pesquisa. Tudo isso vai por terra. Né? Toda aquela competição que o Brasil, o clube seleto que o Brasil começou a frequentar com profissionais da área de pesquisa, vai começar a se fechar de novo, porque isso foi uma conquista que vai se perder por causa dessa determinação do governo Temer. Né? O Brasil está fadado, dentro desse viés neoliberal de administração, a ser um grande campo produtor de soja, onde não se produz serviço especializado, e o que vai se proliferar vão ser igrejas e bancos, às vezes templos, e dificilmente vai se distinguir uma coisa da outra, né? Uma vez que os serviços especializados, o campo científico, pesquisa e todo esse resgate, cultura, vai ser colapsado dentro desse pensamento. Mas, no entanto, nos últimos anos tivemos um imenso investimento, por exemplo, em estádios, por causa do Campeonato do Mundo, e aí antes da vigência de Temer. Esse também houve um exagero de investimento nessa área e foi completamente descurada a área da cultura? A área da cultura sempre foi negligenciada, né? Ela teve uma... Mas, na sua opinião, piorou desde que Temer chegou ao Piorou poder? muito mais, ficou grave a situação. Porque virou uma política de Estado acabar com a cultura. Né? É uma política da administração do Estado, um combate, um desmonte progressivo da identidade nacional. Seja ela no aspecto de potência industrial, como as questões do petróleo, Eletrobras, indústria de aeronáutica, entre outros, como também do aspecto cultural. É muito simbólico o incêndio do museu, porque os retrocessos que as reformas trabalhistas de Temer estão a fazer deixa muito simbólico o tipo de documento, inclusive, que foi consumido pelas chamas no museu. Né? Lá estava também a cópia da Lei Áurea, da libertação dos escravos de 1888, Sim. Assinado pela Princesa Isabel. Uma vez que as novas leis tentam buscar uma compatibilidade com uma vida quase de escravo para o assalariado, que deveria ser chamado de trabalhador na era contemporânea, mas agora está virando um assalariado, deve ser um tipo de fetiche para essa administração. Queimamos a lei que deu a libertação dos escravos. O fóssil mais antigo da América Latina, que atende pelo nome de Luzia, 11 mil anos de idade, se eu não me engano, também foi consumido pelas chamas. Entre outros 20 milhões de itens. São 20 milhões de peças desaparecidas. Fabiano de Abreu, víamos há pouco imagens daquela manifestação junto ao que resta do Museu Nacional. Parece-lhe que este incêndio se pode tornar uma espécie de símbolo para o Brasil atual, que parece muito dividido, muito extremado, e estamos a cerca de um mês das eleições. Até que ponto é que este incêndio se vai tornar num símbolo político do Brasil que sairá do próximo ato eleitoral? Já tornou-se um símbolo político, já estão a usar isso para poder justificar. Mas, como ele disse, eu trabalho há muitos anos com filosofia e me uno a alguns historiadores, inclusive que trabalham lá no museu. Né? E esse problema ele vem acontecendo, sim, há muito tempo. Isso vem desde a era Lula, não tinha o reconhecimento. Né? Ou seja, a gente tem que ser imparcial. Eu, por exemplo, não voto aqui, eu voto em Portugal. E eu procuro ser o mais imparcial possível nessa questão política. O que nós temos que saber é que existe não só esse monumento, mas também outros monumentos que a gente tem que preservar. Eu até falei com alguns amigos, eu tenho um livro na Biblioteca Nacional, será que a Biblioteca Nacional corre riscos e meu livro corre o risco de ser perdido também?
né? Então, eu acho que isso que aconteceu tem que ser utilizado como argumento para que possa cuidar de outros patrimônios históricos também. E tentar recuperar o máximo do que foi perdido, algumas coisas são irreparáveis, né? E não colocar a questão política nisso, e sim a questão histórica, que foi um pedaço de Portugal perdido aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Fabiano de Abreu, deixa-me só colocar uma questão e também já daqui a pouco ao Samba, porque soube-se hoje que Lula da Silva vai recorrer para a ONU para tentar ser candidato às eleições. Qual é a sua leitura? Parece-lhe que há alguma possibilidade de Lula ainda ser candidato às eleições? E depois outra questão é que com Lula ou sem Lula, o cenário eleitoral e o cenário do próximo presidente será muito diferente. Olha, essa questão política é muito séria, é muito difícil para mim discutir essa questão, porque eu sou uma pessoa bem neutra nesse sentido. O que eu acho é o seguinte, eu acho que se existe uma lei chamada ficha limpa e o Lula burlar essa lei de ficha limpa para poder conseguir se candidatar, já não tem como acreditar num presidente que possa fazer isso, porque existe uma lei e ela tem que ser cumprida. Ele está preso, condenado em segunda instância, e a lei da ficha limpa impede com que alguém que tem essas acusações possa se eleger. Eu acho que tem que dar o espaço para que outros candidatos possam tentar melhorar, porque a realidade é que nós estamos enfrentando um problema de crise grave, que não é o Temer só o culpado, mas o que vem antes dele, porque isso já começa desde a Dilma, e a Dilma veio depois do Lula. Então é uma questão bem óbvia, é um raciocínio lógico. Se hoje você tem uma crise, e a crise já veio da Dilma, que é do partido do PT, que é do Lula, então isso também veio do Lula, né? Então a gente tem... Hoje o nosso maior problema... o melhor para o Brasil era Lula não ser candidato. Eu acho que o melhor para o Brasil era ele não ser candidato pelo fato de que ele estaria burlando uma lei que é de ficha limpa. Então, a ficha limpa vai perder a credibilidade com isso. Outros, no futuro, usarão isso como argumento para poder tentar se eleger, se candidatar, no caso, né? E pessoas, às vezes, que têm histórico de corrupção. Nós temos que combater a corrupção e qualquer um que tenha feito a corrupção no Brasil. Samba, qual é a sua leitura desta opinião do Fabiano de Abreu e, desde logo, desta questão de Lula estar a recorrer para a ONU para tentar ser candidato? Eu discordo veementemente. Voltando ao caso da Lei Áurea, que foi queimada junto com os documentos, a escravidão, que durou mais de 3 séculos no Brasil, era uma lei sancionada pelo Estado, né? E ainda bem que ela, em algum momento, ela foi interrompida. Então, não é porque existem determinados dispositivos legais, como a própria lei da ficha limpa, que foi um esforço do governo Lula e Dilma, até um equívoco, porque isso acabou acarretando numa judicialização da política, ou uma politização do judiciário, que é o que acontece no Brasil, onde se demoniza a classe política como um todo, onde, na verdade, nós temos um problema onde a corrupção que estoura na política é só o final do processo, não é exatamente a causa final. E político, se tiver ruim, a gente tira e elege outro. Agora, o problema é grupos que detêm a informação, pessoas que têm cargo de determinação da vida pública que não são eleitos, como juízes, promotores, etc., tomarem as rédeas, aí sim, da condição política do país, sem ter sido validados pelo voto. Então, eu sou totalmente antagônico à opinião do colega. Acho que sim, a solução do Brasil seria e originalmente eu nem pensava nisso, mas pelo estado que o país se encontra, a única solução desse trato social está nas mãos do único político preso, sem provas, com uma condenação frágil, que o Brasil insiste até em negligenciar uma recomendação da liminar da ONU de colocar ele como candidato. Então, é totalmente... E não há como se abster da questão política no Brasil, em nenhuma questão. No Brasil, se você for à esquina, tomar um refrigerante, isso, hoje em dia, é uma atitude política. Muito
Muito obrigado, Sama, Fabiano de Abreu, por terem estado nesta manhã da RTP3 a analisar o atual momento do Brasil e também o incêndio que destruiu por completo o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Duplo Expresso.